Olá, nessa aula aqui eu vou falar com vocês sobre a elétrica e a hidráulica. Tanto a elétrica como a hidráulica, elas são feitas meio que do início até o fim da obra. O ideal seria que um profissional de elétrica e um encanador fizesse todo o serviço do começo ao fim, mas na prática a gente sabe que na maioria das vezes é o pedreiro que vai fazer esse trabalho. Ele acaba puxando a energia lá do poste que está localizado perto do portão, e aí ele faz um improviso com extensões para o espaço que ele vai trabalhar, porque afinal de contas ele precisa ter energia na obra. A mesma coisa acontece com a hidráulica. Ele também vai puxar lá do poste da rua os canos provisórios para ele usar no barracão, para ele fazer massa, entre outras coisas. E aí, conforme as paredes da sua casa forem sendo erguidas, essas tubulações elas vão aí para os lugares determinados. Uma dica importante que eu quero dar para você é que assim, mesmo que você tenha uma planta com todos os pontos de hidráulica, quando todas as paredes já estiverem com as tubulações aparentes, então você está vendo o caminho que o cano fez na parede, da onde ele começou até onde ele está indo, filme tudo e tire todas as medidas e guarde isso em algum lugar, porque você vai precisar disso mais para frente. Eu estou falando isso porque a sua torneira ela está exatamente na altura que você pediu para deixar. Só que você não sabe da onde que vem o cano. Você não sabe se o cano vem de cima, se o cano vem de baixo, se o cano vem do meio, qual é a altura que o cano está. E aí, quando chegar na fase de acabamento, depois que essa parede já estiver toda chapiscada e rebocada, você não sabe mais o caminho que esse cano fez. E isso vai ser fundamental para que lá na frente, quando a gente chegar na parte de marcenaria, você não fure nenhum cano. Você vai colocar o seu armário aí, o seu gabinete no banheiro, e bem aonde você fura tem o encanamento. Gente, é uma dor de cabeça. Vai ter que quebrar toda essa parede para fazer o conserto desse cano. E isso poderia ser evitado se você tivesse as filmagens com as medidas exatas de onde o cano está passando. E você vai falar, olha, 1,5 m aqui linear de baixo para cima na altura tal tem cano, então não pode furar. Ah, tem cano de cima para baixo na medida tal, então você vai deixar isso tudo guardado para que lá na frente a gente use, tá bom? Depois que as paredes da obra já estiverem levantadas, você vai precisar contratar um eletricista profissional para fazer toda a parte elétrica da sua casa. Eu, Renata, não te aconselho a deixar o pedreiro fazer essa etapa. Tem muito pedreiro que se mete a gesseiro, se mete a eletricista, se mete a um monte de coisa. Ele não tem qualificação profissional para aquilo, mas ele se mete. Ele fala, não, porque eu já vi fazer, porque eu já fiz várias vezes. Gente, eu não te aconselho, tá? A elétrica da sua casa, se ela não for muito bem dimensionada, você pode ter um curto-circuito, você pode até botar fogo na casa se essa elétrica aí ela não foi bem dimensionada. O eletricista, ele estuda para isso e ele sabe exatamente qual é a bitola do fio que você tem que comprar, equipamento que exige um fio mais grosso, que exige um fio mais fino. Tem muita gente que quando vai fazer, por exemplo, chuveiro, coloca um fio fino demais. Aí o chuveiro fica toda hora queimando, você não consegue nem tomar banho. Por quê? Porque o fio colocado lá foi muito fino. A pessoa ficou com dó de gastar, colocar o fio adequado que o produto exige e foi colocado lá, vamos dizer assim, uma gambiarra. O eletricista ele vai fazer toda a ligação desde o poste da garagem lá da rua até o quadro onde vai ficar dentro de casa. Dependendo do tamanho da sua casa, vão ser necessários mais de um quadro interno para fazer a distribuição desses pontos. Tente colocar o quadro em um lugar fácil de esconder, atrás de uma porta, por exemplo, ou atrás de algum quadro decorativo que você vai ter na sua sala, por exemplo, desde que eles fiquem com fácil acesso e na altura dos seus olhos, tá bom? Depois de fazer o quadro, ele vai passar os fios por todos os conduítes espalhados pelos espaços, conforme o seu projeto. A mesma coisa vai acontecer com a parte hidráulica. Nesse caso, eu já acredito que o pedreiro consiga fazer tranquilamente. Você não precisa contratar um encanador, desde que o seu pedreiro saiba o que ele está fazendo e que ele tenha experiência com isso. Ele também vai fazer a ligação aí de tudo que você precisa, desde a rua até os pontos de encanamento. Então,
pontos de torneira, pontos de tanque, pontos de vaso. Ele vai fazer aí todas essas ligações e vai deixar tudo funcionando para você. Se você vai ter gás encanado na sua casa ou aquecimento solar, você vai precisar de uma mão de obra especializada, porque ele vai precisar fazer aí todas as junções dos canos e das conexões. Tanto para o gás encanado quanto para a água quente, você vai precisar de encanamento de cobre, além dos canos tradicionais. Só lembrando que se você for fazer uma casa com sistema de aquecimento, né, vai ter água quente e fria, você já tem que preparar o bolso aí, porque você vai gastar bastante com essas tubulações. As peças são muito caras e a mão de obra também, como eu já falei, é especializada. Se você for colocar equipamento solar na sua casa, esse aí é o momento, na hora que está passando as tubulações de água fria e quente, é o momento aí de você comprar um aquecimento solar. Geralmente o pessoal que vende, eles já fazem toda a instalação, né? Eles já instalam a placa no telhado, eles já passam os canos, eles já instalam o boiler debaixo do seu telhado, eles já fazem a ligação elétrica, né, desse produto com a sua caixa lá de distribuição. Então, se você pretende aí ter água quente na sua casa, esse é o momento aí de você estar pensando nisso, de você já estar passando todas as tubulações para os cômodos que você vai querer água quente. Esse sistema ainda custa bem caro aqui no Brasil, mas pelo preço que a energia elétrica está, e vocês sabem que o chuveiro é um dos principais vilões da conta de energia. Então, se você puder, eu acho que vale muito a pena investir em aquecimento solar. Em poucos anos, o próprio sistema ele se paga. Na minha primeira casa, eu tinha e era muito interessante, era bem gostoso. Você toma um banho assim praticamente fervendo. Tem que tomar cuidado com as crianças, tá? E você tem uma conta aí de energia super reduzida. Caso você não conheça, cada placa de energia dessa daí que vocês estão vendo atende uma pessoa da casa. E você também precisa ter um boiler, né, que é um reservatório para o armazenamento dessa água quente. Então, o sol bate nessa placa e dentro dessa placa fica passando a água fria. Esse sol que bate na placa esquenta essa água e essa água quente ela vai para o boiler e aí entra água fria de novo. E ela vai fazendo isso até você ter o boiler completamente armazenado de água quente. Nos dias que você não tiver energia solar, que no Brasil é uma coisa bem rara de acontecer, você também consegue acionar esse aquecimento por meio do disjuntor. O rapaz vai deixar lá um disjuntor para você. E aí, quando você chegou em casa, por exemplo, à noite, não fez sol naquele dia, você já sabe que você vai precisar ligar manualmente o aquecimento. Então, você liga, deixa umas 2 horas e meia ligada. Depois que a água aqueceu, você vai lá e desliga. E aí, nos dias seguintes, aí, sucessivamente, a água vai esquentando sozinha, tá? Uma coisa muito importante que você precisa saber é que antes de rebocar as paredes, peça para o seu pedreiro testar todas as tubulações para ver se não há vazamentos. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas tem muita gente que infelizmente faz isso. Eles chapiscam, rebocam, colocam os azulejos. Depois que a sua casa está prontinha, eles vão te entregar a casa, é que você vai ligar aí as tubulações. E se tiver por acaso algum cano vazando, se não colou direito, se ele não testou isso antes, como é que você vai fazer, gente? Depois de estar tudo revestido, tudo instalado, você vai ter que quebrar tudo para consertar o cano vazando. Então, assim que ele terminar de fazer todas as tubulações de água, você precisa pedir para ele ligar tudo e testar. Eu vou falar ainda mais para frente sobre elétrica com vocês. Aqui eu quis dar só uma palhinha e algumas introduções gerais. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre as esquadrias. Vejo vocês na próxima aula. Até já!